Querida aluna, meu caro aluno, de volta à nossa conversa sobre auxiliares da justiça, vamos para essa segunda parte auxiliar da justiça, onde a gente vai falar do intérprete e do tradutor, que é o nosso primeiro momento de conversa. O CPC trata os dois do mesmo nível, intérprete e tradutor. E qual é a separação entre eles? Em primeiro lugar, o tradutor é aquele que vai se preocupar com o quê? Com a tradução de documento redigido em língua estrangeira. Então, ele vai ficar o objetivo de traduzir da língua estrangeira para o nosso idioma. Só um parênteses aqui na aula, um assunto que cai muito em prova, está na parte de provas, mas vamos antecipar. Todo documento que consta no processo em língua estrangeira tem que ser traduzido, tá joia? É muito importante sacar vocês que mesmo que o juiz conheça a língua, tem que haver a tradução, pois o processo é público, conhecimento de todos, pode ser que alguém não domine aquela língua, tá joia? Então, tem que traduzir documento redigido em língua estrangeira. E também o quê? Verter para o português as declarações da parte das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. Então, vamos imaginar que venha a testemunha do processo é um alemão. Então, é preciso que essa testemunha que não conhece o idioma português, imagine um alemão que desconhece a língua portuguesa, está aqui no Brasil a turismo, mas não tem domínio, foi testemunha de um fato, então é preciso que haja uma pessoa que vá justamente ser o intérprete, ou melhor, ser o tradutor aí. Na verdade, a palavra aí é o tradutor, tá bom? Então, quando o idioma estrangeiro é trazido para o português, ou no documento, ou através da testemunha, da parte, da pessoa que desconhece a língua portuguesa, nesse caso a gente vai para o tradutor. E o intérprete é uma expressão que a gente usa mais para quê? Para as pessoas que têm uma deficiência auditiva. Então, imagina uma pessoa que tem a deficiência auditiva que se comunica através da língua brasileira de sinais. Então, nesse caso, a gente tem a figura de quê? Da interpretação simultânea. A pessoa comparece à audiência para fazer essa interpretação simultânea. Aí se usa a palavra intérprete. Em termos de prova, pode cair a diferença entre tradutor e intérprete? Pode, mas não é comum. A gente faz aqui só para te organizar em mente, você vai ter essa dúvida, naturalmente você teria, e a gente evita. Inciso 1º e 2º, tradutor. Inciso 3º, intérprete. Em termos de responsabilidade, como é que eles vão agir, consequência dos atos dele, como é que funciona isso, não há diferença alguma. O tratamento é literalmente o mesmo. Beleza? Vamos mais um pouquinho? Vamos para o artigo 163. Deixa eu só apagar aqui. Que diz assim, quem é que não pode ser intérprete ou tradutor? Então, ele diz assim para a gente, não pode ser. Quem? Quem não tiver na livre administração de seus bens. Exemplo, uma pessoa que teve a falência de seus bens, que foi declarada insolvente, ela não está na livre administração dos bens. Segundo, se a pessoa foi enrolada como testemunha ou atuou como perito. Se por acaso ela é testemunha no processo ou atuou como perito ali, ela não pode ser intérprete ou tradutor. Tá joia? E a terceira coisa, se ela ficar inabilitada para o exercício da profissão. Ela cometeu um crime, por exemplo, ela fez uma declaração falsa num outro processo, ela foi condenada penalmente, e essa condenação penal levou a quê? A ela ficar inabilitada para o exercício da profissão. Então, nessa hipótese, ela fica proibida, ela não pode ser, é vedada a ela o exercício da função de intérprete ou tradutor. Cuidado com o 63, a gente está tentando passar por tudo aqui, né? A ideia é passar por tudo, mas dando a importância a assuntos mais importantes ou mais relevantes, como é o caso do artigo 163. Beleza? Vamos lá. Preste atenção aqui. A gente tem aqui uma questãozinha
que é muito importante para a nossa prova. O perito, ele é uma figura, o intérprete tradutor é outra figura. Na verdade, talvez o texto melhor seja dizer que o intérprete ou tradutor não é perito. O intérprete tradutor é uma pessoa, o perito é outra pessoa. Eles não são as mesmas pessoas, tá bom? Intérprete tradutor não faz perícia. Entretanto, as regras da perícia se aplicam a ele. Ele não faz perícia, mas as regras da perícia serão aplicadas a ele. Beleza? E aí a gente cai no artigo 158. Uma das finalidades é o intérprete tradutor poder ser punido por dolo ou culpa. Então, fazer também que o intérprete tradutor tenha essa figura do dolo ou da culpa. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para a gente. Você repara que eu estou o tempo todo insistindo nesse dolo ou culpa. Por quê? Porque dolo ou fraude é para juiz, só que mais à frente vai aparecer mais gente, que é o MP, advogado público, defensor público. E é uma questão que banca gosta. Então, muito cuidado, porque o intérprete, o tradutor, o perito, eles não são servidores públicos propriamente ditos. Tá? Eles não são servidores efetivos, mas, de alguma maneira, eles exercem funções públicas. Então, eles vão estar no 37, parágrafo 6º da Constituição. Daí responder por dolo ou culpa. E, no caso do intérprete ou tradutor, aparentemente que a gente equipara ele ao perito para efeito de norma, né? Ou seja, as normas são as mesmas, a responsabilidade é a mesma, ele também pode ficar inabilitado para exercer a função pelo prazo de quê? De 2 a 5 anos. Então, ele também poderá ficar inabilitado para a função pelo prazo de 2 a 5 anos. Então, só repetindo, intérprete ou tradutor não é perito, entretanto, os artigos 157 e 158 se aplicam a eles. Beleza? Tanto se ele for tradutor ou intérprete oficial, aquele que tem um condão de ser um tradutor público, tem lá, preenche os requisitos para tais, ou mesmo que não seja, não importa. Porque pode ser que para aquele idioma, naquela situação concreta, não tem um tradutor público, aí o juiz vai apelar para um tradutor não oficial, não tem problema, mas ele vai estar seguindo o artigo 164 do CPC. Beleza? Agora, meus caros, o que vai uma atenção muito grande para a gente, eu queria apagar aqui o quadro, para a gente poder conversar. Conciliador e mediador. O CPC se preocupa muito com a autocomposição. A gente já viu em várias passagens a figura da autocomposição. E o CPC consagrou a figura do conciliador e do mediador. E esse conciliador e mediador passou a ter uma importância muito grande no nosso ordenamento. Ele não tinha importância no passado, mas no presente ele passou a ter a importância, passou a ter um capítulo dedicado ao conciliador e a introdução do mediador nesse ordenamento. Qual é a principal função de ter um capítulo próprio? É a ideia de fomentar a autocomposição. Então, a gente vai perder um tempo, porque é novidade. Os tribunais estão cada vez mais tentando usar a autocomposição para diminuir o número de processos em juízo. Então, vamos para o artigo 165 para a gente conversar. Em primeiro lugar, os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos. Então, cabe ao judiciário criar centros judiciários de solução consensual de conflito. Tá bom? Tanto tribunais de justiça quanto tribunais regionais têm esse papel. Qual o objetivo desses centros? Para que vão existir esses centros? Primeiro, para a realização de sessões e audiências de conciliação e mediação. Tá joia? Então, eles vão fazer conciliação e mediação. Opa, tinha que chegar aqui, né? Eles vão fazer conciliação e mediação. Tá joia? E a outra coisa que eles vão fazer é também desenvolver programas destinados aqui a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Isso é uma coisa muito importante. Auxiliar as partes na autocomposição, orientar as partes na autocomposição e estimular que elas vão para a autocomposição.
Então, qual é a ideia? É que dentro dos tribunais existam esses centros. A guerra, mas a conciliação não pode ser feita fora? Pode, é a conciliação extrajudicial. A mediação pode ser fora? Pode, ela é extrajudicial. Não tem problema. Mas a experiência mostra que quando ela é feita... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.